gente, né, às vezes esquece, mas muito bem pontuado, exatamente a mesma situação, né, lá no Partido Conservador no Reino Unido, quando teve a saída, né, exatamente, foi muito rápido, repentina de Liz Truss, né, ficou naquela situação, mas veio o Sunak aí, bem pontuado. Professora, um outro tema, eu falei, olha, que bom que você está aqui hoje com a gente, porque tem bastante situação aqui global para a gente entender um pouco mais. Surpreendente um cessar-fogo por parte da Rússia e uma rejeição por parte da Ucrânia, na sua opinião? Não. Não é surpreendente? Não. Para mim foi uma surpresa, sabia, professor? Não. Dos dois lados. O surpreendente é a Ucrânia dizer não, né? Essa que é a parte mais complicada. Mas você tem ali, Paula, uma situação que é assim, para o Ocidente, ou seja, para a Europa e Estados Unidos, a Rússia não pode ganhar esta guerra. Não pode ganhar esta guerra. Aí vem aquela grande pergunta, defina vitória. O que é vitória? E aí é que vem o problema. Porque o Zelensky diz que vitória são os russos retornarem tudo aquilo que eles tomaram, inclusive a Crimeia. Mas a Crimeia foi uma anexação em 2014. Né? É a mesma questão. Essa é a alegação do Zelensky. É isso que ele fala. Para ele, retornar ao status anterior de 2014. Agora a pergunta é, o que é o status para o Ocidente, Estados Unidos e a Europa, com relação àquilo que você vai determinar como sendo vitória da Ucrânia? Porque se você perde aí, se a Ucrânia perde a guerra, isto é um sinal de enfraquecimento dos Estados Unidos, que tem utilizado esta guerra como uma guerra, a gente chama de guerra por procuração, em que você tem de fato uma briga entre Estados Unidos, China e Rússia, e que está acontecendo dentro do território ucraniano. Então essa que é a guerra que nós estamos observando ali. Então o fato todo é este. Então a Ucrânia vem resistindo e que tem feito isso, obviamente, com o respaldo enorme dos Estados Unidos, não é? Até cantado mais de galo, porque tem recebido ali, ele fez a visita recentemente aos Estados Unidos e com isso ele se sentiu mais empoderado em determinadas coisas. Agora, no caso da Rússia, a impressão que se teve é que o Putin, quando ele anunciou o cessar-fogo, que é uma medida que pode ser unilateral, você não precisa fazer bilateral nessa situação. Não precisa ser bilateral? Não, pode ser unilateral. Ele falou que ele vai fazer o cessar-fogo justamente atendendo a um pedido do patriarca Kirill, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, porque hoje, exatamente hoje, é a véspera, né? E amanhã é o dia de Natal, da igreja, das igrejas ortodoxas. Então ele falou, nós vamos fazer um cessar-fogo de 36 horas. Se a Ucrânia quiser fazer, pode fazer. A alegação do Zelensky é de que eles não, que os russos estão querendo utilizar essas 36 horas para se reabastecer estrategicamente. A gente sabe que não é isso. Não é isso. Você acha que não é isso? Até porque em 36 horas não dá para você resolver tanto problema logístico que o exército russo tem enfrentado nessa história toda. Para conseguir ainda armar os militares, ganhar seria... Então é um pouquinho aí exagerado. Claro, teve um ataque que eles fizeram na noite do Ano Novo, os russos ficaram muito furiosos porque matou muita gente, matou uma quantidade de dezenas de pessoas, e aí vem nessa situação toda. Mas a ação do Putin nesse sentido foi mais uma de condescendência e como se ele estivesse atendendo ali a demanda da igreja, um pedido da igreja para que houvesse um cessar-fogo nesta situação, e é essa a mensagem que ele está fazendo, ele está tentando transmitir, de que apesar de toda a situação, ele ainda é humano o suficiente para decretar, né? Porque muita gente fala que o Putin não é humano, aquela história toda, né? Ele é humano o suficiente para entender que numa data como o Natal, em que se celebra o nascimento de Cristo, eles têm a capacidade de, nesse momento, buscar aí a paz. Mas não é algo definitivo, e justamente eu acho que o fato de aí você ter esta briga e determinar o que é vitória para cada lado é que vai ser difícil de impedir que isso continue.